Fala galera, aqui é o Cine Resumo. Na garagem, Charlie está consertando o avião que sua esposa Sarah lhe deu de aniversário. Sarah o interrompe para avisar que está saindo em breve para uma conferência de negócios em Londres. Ela o convida novamente para ir junto, mas Charlie recusa pois tem muito trabalho. Pouco tempo depois, Charlie chega à sede da CIA. A caminho do Departamento de Descriptografia e Análise, ele passa por todos os scanners de segurança que ele mesmo inventou e finalmente chega ao trabalho. De repente, Charlie recebe uma mensagem de Inquiline, uma pessoa misteriosa com quem ele está em contato há anos. Como de costume, eles têm informações confidenciais valiosas para vender, embora desta vez Inquiline o avise que esses documentos podem colocar a CIA em risco. Charlie tenta adivinhar a localização e diz Istambul, mas Inquiline o ignora. Depois, ele trabalha na análise do material, mas surpreendentemente, nem mesmo um gênio como ele consegue decifrar o código. Após o almoço, Charlie volta para seu escritório e recebe uma ligação de Sarah, que o informa que já chegou em Londres. No entanto, Charlie já sabe, porque estava rastreando. Eles não conversam muito, porque ele está desesperado para voltar aos documentos misteriosos. Como ele ainda não consegue decifrar o código, leva seu computador para a área restrita, onde um sistema mais avançado... Mano, esse vídeo foi mais difícil de fazer do que sobreviver num apocalipse zumbi com chinelo e estilingue. Se curtiu, dá aquele like e se inscreve antes que os ratos invadam a cidade de novo. Há clipes de notícias relatando 150 vítimas, incluindo forças especiais francesas e fuzileiros navais. Toda essa operação foi organizada pelo chefe Moore, que também é o chefe de Charlie. Naquela noite, em casa, Charlie tenta ligar para Sarah, mas ela não atende, então ele deixa uma mensagem de voz. No dia seguinte, Charlie chega ao escritório e fica surpreso ao encontrar Moore esperando por ele. Moore leva Charlie ao escritório de O'Brien, que se tornou diretora muito recentemente. Ela explica que houve um ataque terrorista em um hotel em Londres e Sarah foi uma das vítimas. Charlie se recusa a acreditar e quer ligar para Sarah. Então Moore liga à TV para lhe mostrar as notícias. O repórter descreve como 4 terroristas invadiram o hotel, fizeram 4 reféns e mataram 2 deles. Em seguida, Moore reproduz as imagens de segurança do hotel, que confirmam que todo o caos durante o incidente, e confirmam que Sarah foi uma das vítimas. Quando Charlie volta para casa, encontra dezenas de repórteros esperando por uma entrevista e a polícia tentando mantê-los afastados. Um amigo ajuda Charlie a entrar em casa sem ser incomodado. No dia seguinte, Charlie confronta Moore e o supervisor Caleb, porque está muito desconfiado do que aconteceu. Ele não consegue acreditar que os terroristas poderiam ter passado despercebidos pelas milhares de câmeras de segurança em Londres, sem mencionar que eles dirigiram no trânsito. Moore promete que estão investigando, mas Caleb o manda para casa. No dia seguinte, Charlie vai ao aeroporto para buscar o corpo de Sarah e seus pertences. Em casa, ele olha dentro da mala e encontra um presente que Sarah havia comprado para ele, o que o faz ter um colapso. Cansado de ficar em casa, Charlie volta ao trabalho e usa o computador restrito para hackear as câmeras de segurança do hotel e das ruas próximas. Ele monta uma linha do tempo dos eventos e a mostra aos seus superiores. Os 4 terroristas roubaram um veículo no East End, então entraram no hotel pelo serviço onde profissionalmente removeram todas as impressões e DNA. Aparentemente, eles tiveram uma reunião com o Impact Investments da Indonésia, mas algo deu errado e uma discussão começou no corredor. Um dos seguranças da empresa ficou irritado, então um terrorista abriu fogo, matando um dos guardas e deixando o outro em estado crítico. A segurança do hotel foi imediatamente alertada e eles chamaram a polícia. Desesperados para sair do prédio sem serem pegos, os terroristas entraram na sala de conferências e capturaram alguns reféns. Sarah foi levada porque tentou ajudar alguns dos participantes a escapar. Charlie executou análises de voz e facial, então conseguiu as identidades dos 4 terroristas. São Mishka, de Moscou, um ex-operador das Forças Especiais Sul-Africanas chamado Lawrence, o mercenário Hurst e a ex-oficial de inteligência Gretchen. Percebendo a falta de reação de Caleb e Moore, Charlie percebe que eles já sabiam de tudo isso. Eles dizem a Charlie que já estão trabalhando nisso e o mandam para um terapeuta. No dia seguinte, Charlie esconde um chip em seu crachá de identificação e passa pela segurança sem que os scanners o detectem. Em seu escritório, ele imprime todos os arquivos confidenciais e usa um skimmer na impressora para fazer uma cópia digital.
Naquela noite, Charlie vai a um bar e fica olhando para uma jukebox. Na manhã seguinte, Charlie confronta seus superiores novamente usando os arquivos impressos. Ele lista todas as missões sujas de Moore, como bombardear um hospital sírio e atacar uma base aliada no Iêmen, que matou milhares de civis. Ele ameaça levar tudo ao diretor e revela que ativou um interruptor do homem morto. Se ele não inserir um código a cada 5 horas, a evidência será enviada aos mais importantes meios de comunicação. Em troca de seu silêncio, Charlie pede treinamento completo da CIA, passaportes falsos, dinheiro, uma arma e informações sobre os assassinos de Sarah. Após a reunião, Charlie retorna ao seu carro e vomita por causa do estresse. No escritório, Moore diz que o interruptor do homem morto é um blefe, mas Caleb aponta que eles não podem arriscar. Eles procurarão um gatilho se for realmente um blefe, e então poderão arranjar um acidente mortal durante o treinamento. Algum tempo depois, Caleb e sua equipe tentam entender como Charlie copiou os arquivos confidenciais. Eles discutem a possibilidade de um skimmer, que não funcionaria em seus computadores seguros, mas poderia ser usado em uma impressora. Charlie poderia ter enviado os arquivos para a impressora e usado uma tira magnética para copiar os dados. Procurando imagens de segurança, eles confirmam que Charlie comprou uma tira magnética em uma loja, mas ainda não conseguem dizer como ele a levou para dentro e para fora do prédio. A equipe também revista a casa de Charlie e eventualmente descobre que ele foi a um determinado bar 2 vezes. Eles vão ao bar para revistá-lo e encontram um CD do ABBA debaixo da jukebox. Caleb escolhe esse CD no catálogo da jukebox e apenas ruído pode ser ouvido. Então eles pegam o CD que Charlie deixou para trás. Enquanto isso, Charlie chega a uma instalação de treinamento da CIA, onde é recebido pelo coronel Henderson. Eles começam no campo de tiro, mas infelizmente Charlie não é um bom atirador. Ele precisa se aproximar muito do alvo para acertar o ponto certo. No entanto, quando se trata de fazer bombas, Charlie trabalha de forma excepcionalmente rápida, impressionando Henderson. Em seguida, Charlie precisa aprender sua nova identidade, então Henderson importuna e joga para que Charlie ainda possa recitar suas novas informações, mesmo sob pressão. Por fim, eles conseguem os novos passaportes. Naquela noite, Henderson vai ao quarto de Charlie e diz a ele que ele não é um assassino, mas Charlie insiste que quer justiça. Então, Henderson saca uma arma e a entrega a Charlie, pedindo que ele mire em seu peito. As mãos de Charlie não param de tremer e ele acaba baixando a arma. No escritório, os agentes passam várias horas decifrando as informações no CD, até descobrirem que Charlie estava blefando sobre o interruptor do homem morto. Eles imediatamente informam seus superiores, sem saber que Charlie os está espionando. Acontece que o chip que ele escondeu em seu crachá, na verdade era um dispositivo de escuta que ele plantou nos arquivos que deu a seus chefes. Moore imediatamente liga para Henderson e manda prendê-lo, mas ele já escapou. Depois de desligar, Moore finalmente vê o dispositivo de escuta nos arquivos e fala com Charlie diretamente para dizer-lhe que isso é traição. Charlie se livra do seu fone de ouvido antes de embarcar em um avião. Assim que Charlie chega em Londres, ele passa pela alfândega e começa a seguir para Paris. Seu passaporte falso aparece nos computadores da CIA, então Moore envia Henderson atrás dele. Em Paris, Charlie aluga um quarto de hotel perto do restaurante onde Gretchen é frequentemente vista. Eventualmente, ela aparece e está perto o suficiente para ele começar a rastrear seu telefone. Charlie, então, passa o dia em frente ao prédio de Gretchen e espera até que ela saia. Quando o inquilino sai, ele aproveita a chance para entrar. Em seguida, ele segue um vídeo online para arrombar a fechadura do apartamento de Gretchen. Charlie começa a revistar o apartamento e tira fotos da agenda de Gretchen. Ele também encontra uma arma em uma gaveta, então decide guardá-la. Naquele momento, seu rastreador o alerta que Gretchen está voltando, então ele corre para as escadas para esperá-la. No entanto, quando ela finalmente chega em casa, ele não consegue puxar o gatilho. Sentindo-se decepcionado, ele corre de volta para o hotel e finge que Sarah o está esperando. Depois de se acalmar, ele examina de perto as fotos e descobre que Gretchen tem ido ao hospital com frequência. Hackear seu histórico de saúde revela que ela tem alergias. Na manhã seguinte, Charlie compra toneladas de flores. Então, ele espera no café até ver Gretchen e a segue até o hospital. Gretchen está passando por alguns exames, mas o médico percebe que a tela do computador está com defeito. Então ele sai da sala para pedir ajuda. Charlie entra vestido de médico e tranca Gretchen dentro da máquina. Ela começa a entrar em pânico, mas Charlie a ignora enquanto enche a câmara com pólen. O médico e uma enfermeira ouvem o barulho, mas a porta também está trancada. Gretchen começa a ficar fraca por causa de suas alergias e Charlie diz que a ajudará se ela disser onde encontrar Horst, já que ele foi quem atirou em Sarah. As alergias não deixam Gretchen falar, então Charlie abre a câmara apenas para Gretchen o empurrar contra a mesa. Eles começam a lutar por todo o cômodo, jogando um ao outro contra cada peça de mobília. Charlie saca sua arma, mas Gretchen o derruba e abre a porta para finalmente fugir. Um Charlie desesperado a segue até a rua, mas antes que ele possa atirar, Gretchen é atropelada por um carro.
Horrorizado pelo corpo, Charlie se força a se aproximar para pegar o telefone dela. Então ele foge e joga o jaleco no lixo. No hotel, ele lava todo o sangue e arruma suas coisas. Naquela noite, ele vai à rodoviária e compra uma passagem para Marsella. Logo, a notícia da morte de Gretchen chega à CIA. O Brian questiona Moore sobre isso e ele apenas diz que Gretchen parece ter sido morta por um dos seus próprios. Naquela noite, Charlie vai a um bar e bebe muito para afogar a culpa que sente pela morte de Gretchen. Ele pensa que vê Sarah dançando, mas uma olhada mais de perto revela que é uma mulher parecida com ela. Então Charlie percebe Henderson se aproximando dele e entra em pânico. Ele empurra as pessoas até conseguir sair do bar e corre pelas ruas até encontrar um bar diferente para se esconder. Henderson segue até lá também, então Charlie corre para o banheiro e tranca a porta. Infelizmente não há janelas aqui, então Charlie não tem escolha a não ser sair. Ele se junta a Henderson no bar e descobre que ele o encontrou rastreando o telefone de Gretchen. Depois de uma breve conversa, Charlie revela um cronômetro em seu telefone e sai correndo antes que uma bomba exploda no banheiro. O caos toma conta do bar e Henderson perde Charlie de vista. O rastreador em seu telefone também não funciona mais. Na manhã seguinte, Charlie contata Inquilin para obter ajuda e parte em um avião de carga para a Turquia. Em Istambul, ele vai a um restaurante e envia uma mensagem para Inquilin. Percebendo o telefone de um homem tocando, ele tenta se aproximar, mas é bloqueado por uma mulher que o manda verificar o telefone. Então Charlie sai do restaurante e a mulher o aborda novamente, confirmando que ela é Inquilin. Ela já sabe sobre a sua esposa, então o faz esconder o chapéu e a mochila em uma sacola de compras. Inquilin quer que ele finja fazer compras por um tempo e o encontra em uma garagem. Momentos depois, Charlie se encontra com ela novamente e ela o leva para casa. Durante a viagem, Inquilin compartilha que se tornou uma hacker 6 anos atrás depois que seu marido morreu. Ele era um ativo da CIA e trabalhava para a inteligência russa. Na verdade, ele era o Inquilin original e a ensinou tudo. A história oficial diz que ele caiu acidentalmente de uma janela. Quando chegam à casa dela, Inquilin diz que este é o único lugar onde ela conseguiu ficar mais de 3 anos e admite que está cansada de fugir. Se os russos algum dia vierem atrás dela, ela tem uma arma para se autodeletar. Então eles começam a falar sobre o caso. Horst é o líder encarregado de contratar mercenários para Moore. Lawrence é um traficante de armas, então Inquilin se oferece para se passar por vendedora de armas para contatá-lo. Por fim, a Mishka, que viaja frequentemente e posta tudo online. Eles inspecionam as fotos de perto e encontram uma mulher com ele. O reconhecimento facial os leva à conta dela no Instagram e eles confirmam que ela está na Espanha. No dia seguinte, Caleb diz à sua equipe para ficar de olho nos terroristas para encontrar Charlie. O'Brien se encontra com Moore e diz a ele que quer que ele pare de executar operações negras sem sua autorização. Moore diz que seu antecessor lhe deu o mesmo discurso, então ele dirá a ela a mesma coisa que disse então. Ela tem seu total apoio. Após a reunião, O'Brien entra em seu carro e sua assistente lhe mostra uma foto de Henderson na Espanha. É confirmado que Moore o enviou, então O'Brien envia um de seus próprios agentes atrás dele. Enquanto isso, Charlie e Inquilin encontram Mishka hackeando as câmeras de segurança de um hotel. Charlie então viaja para Madrid e fica no mesmo hotel. Ele descobre que Mishka gosta de nadar na piscina que conecta 2 edifícios por seus telhados. Ao mesmo tempo, Henderson rastreia Charlie na área. No dia seguinte, Charlie começa a construir um dispositivo que o ajudará a pegar Mishka e o esconde dentro do hotel. Depois, ele segue Mishka até o bar, sem saber de Henderson no saguão. Charlie vê um homem suspeito no bar e percebe que já o viu antes, o que significa que ele está sendo seguido. Ele avisa a Inquilin através de seu fone de ouvido, então ela pesquisa o rosto dele e confirma que ele é um agente da CIA. Ela também vê Henderson na câmera e diz a Charlie para abortar, mas ele quer manter o plano. Quando Mishka vai para a piscina, Charlie o confronta para perguntar onde encontrar Horst. Se ele não falar, a piscina será destruída. Mishka não acredita nele e começa a nadar para longe. Então Charlie aperta um botão e o vidro começa a rachar. O Mishka, desesperado, começa a nadar mais rápido, mas é tarde demais. O vidro quebra e ele cai para a morte enquanto a água inunda a rua. Então, Inquilin avisa Charlie que Henderson e o outro agente estão se aproximando e lhe dá direções para escapar. Uma perseguição começa e Henderson quase o pega. Mas naquele momento, o outro agente também ataca. O homem ataca Henderson e eles começam a lutar na lavanderia. Charlie observa como eles continuam jogando um ao outro por todo o cômodo. E Henderson coloca a cabeça do homem dentro de uma máquina de lavar.
O agente saca uma arma e atira em Henderson, apenas para ele roubar a arma e atirar de volta. Então, Charlie entra e se pergunta se deveria ajudá-los, mas Inquilíneo lembra de fugir. No dia seguinte, O'Brien leva Moore ao seu escritório e pergunta sobre Charlie. Moore diz que ele está em licença por luto e ela o deixa ir antes de revelar que tem imagens do hotel. Enquanto isso, Caleb e sua equipe olham para as mesmas imagens e percebem que Charlie teve ajuda. Eles olham para os chats criptografados de Charlie e finalmente encontram as mensagens de Inquiline. Depois de uma longa busca, eles descobrem o arquivo do agente morto, conhecido como Inquiline, e supõem que sua esposa deve ter assumido. Naquela noite, Charlie e Inquiline concordam em dormir um ao lado do outro apenas por companhia. No entanto, eles são acordados pelos gritos dos pássaros de Inquiline e veem um grupo de agentes se aproximando nas câmeras de segurança. A dupla imediatamente corta por um túnel escondido na parede e, ao sair, Charlie vê um drone no céu. Infiltrando-se em outro prédio, a dupla consegue seguir em frente e deixa o bairro pouco antes dos agentes invadirem a casa. O computador já está excluindo todos os arquivos, então não sobrou nada para eles. Depois de correr pela praia, a dupla chega ao carro de Inquiren e é vista pelo drone. Logo, os agentes vêm atrás deles com fogo aberto, até mesmo o seguindo em um barco. Após uma longa perseguição, os agentes conseguem danificar o carro o suficiente para fazê-lo parar, e Inquiren é mortalmente ferida. Charlie não tem escolha a não ser empurrar o corpo para o outro banco e assumir o volante, para poder continuar dirigindo até finalmente perder seus perseguidores. Mais tarde, ele deixa o carro na garagem e beija Inquiren em despedida. No dia seguinte, Charlie contacta Lawrence e finge ser um traficante de armas para marcar um encontro. Então Charlie compra novos eletrônicos e viaja para a Romênia. Em um prédio abandonado, ele grava seu próprio rosto e hackeia um sistema de segurança em Berlim. Agora a CIA pensa que ele está em Berlim e envia seu pessoal para lá. Quando Lawrence finalmente chega, ele encontra um telefone tocando em uma cadeira. Charlie diz a ele para olhar dentro de uma caixa e Lawrence encontra um monte de bombas. Se ele se mover, elas detonarão. Enquanto Lawrence percebe uma foto de Sarah na caixa, Charlie aparece atrás dele perguntando a localização de Horst e prometendo desativar as bombas se ele cooperar. Lawrence explica que Horst opera em águas russas e tipicamente recebe entregas em um porto báltico. Charlie então pergunta como contatar Horst. Então Lawrence diz que só recebe mensagens através de códigos secretos de seus homens. Todos os números e nomes estão em seu telefone, que ele joga no chão. Depois de pegar o telefone, Charlie sai e ouve as bombas matando Lawrence na outra sala. Logo, a CIA recebe a notícia da morte de Lawrence na Romênia e percebe que estavam olhando para imagens falsas. Mais tarde, em um hotel russo, Charlie imagina Sarah com ele e abre o presente. É um quebra-cabeça que ele resolve rapidamente e tem uma doce mensagem de sua esposa dentro. Pela manhã, ele vai ao porto e vê um veículo suspeito. Ele envia o código para os homens de Horst e vê um cara perto do carro suspeito verificar o telefone. Ele segue um homem e tira fotos de seu barco antes de sair. Depois de comprar algumas ferramentas, Charlie volta para o hotel e rastreia o iate ao qual o barco pertence, pesquisando seu número de registro. Ele também estuda as rotas marítimas que Horst pode estar usando. Na manhã, Charlie se aproxima do barco e alguém o nocauteia por trás, fazendo-lo derrubar o quebra-cabeça de Sarah. Charlie é levado para o iate onde finalmente encontra Horst, que encontrou a bomba que Charlie havia escondido anteriormente. Horst percebeu que Charlie matou os outros indiretamente e pensa que ele não é capaz de fazer isso cara a cara. Ele entrega uma arma a Charlie e pede que ele o faça, mas Charlie não consegue e abaixa a arma. De repente, o iate começa a virar na direção oposta e a tripulação entra em pânico. Charlie revela que assumiu o controle do iate, que é administrado pela CIA. Como ele trabalhou nos protocolos que protegem este iate, foi fácil para ele invadi-lo e enviá-lo para a Finlândia. Logo, o iate é cercado pela marinha finlandesa e pela Interpol, que imediatamente prendem Horst e seus homens. Algum tempo depois, O'Brien dá uma coletiva de imprensa para anunciar que prenderam todos os agentes corruptos que estavam usando os recursos da CIA para atividades ilegais. Charlie é abordado por Henderson, que lhe diz que está orgulhoso do que ele fez. Depois de visitar o túmulo de Sarah, Charlie vai para casa e finalmente leva o avião para um passeio. E aí, galera, curtiram o filme? Conta pra gente aí nos comentários o que você achou. Não esquece de deixar o like e se inscrever, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!